Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a aplicar esse tipo de textura granulada aqui no Illustrator e você vai ver que é bem simples de fazer e aprendendo você vai poder incrementar as suas ilustrações minimalistas, transformando elas em ilustrações estilizadas como essas aqui. Beleza? Então se você quer aprender, assista esse vídeo até o final e eu peço que você já deixe aqui embaixo o seu like e se inscreva no canal para você receber mais conteúdos sobre o Illustrator, design e muito mais. Beleza? Então eu tenho aqui esse arquivo minimalista que eu fiz aqui no Illustrator e uma coisa que você precisa fazer antes de aplicar o efeito de textura granulada é separar todos os objetos da sua ilustração. Então aqui perceba que eu tenho aqui essa parte da laranja, tenho aqui essa outra parte e aqui na folha a mesma coisa. Todos os objetos estão separados. Por que eles precisam estar separados? Justamente porque eu vou precisar duplicar essas partes onde eu vou aplicar as texturas. Eu vou começar aqui pela laranja, mas só lembrando que você pode fazer qualquer desenho aí. Se você quiser fazer apenas um círculo para você testar o efeito, é só você criar vindo aqui na ferramenta de formas, beleza? Eu vou selecionar essa parte de baixo e vou apertar o atalho Ctrl C e Ctrl V para duplicar e vou deixar aqui do lado porque eu vou usar daqui a pouco essa que eu dupliquei. Primeiramente eu vou aplicar aqui um efeito nessa laranja para que ela fique mais tridimensional. Então vou vir aqui na ferramenta malha, dar um clique e vou clicar aqui no meio da laranja e vou trocar a cor aqui. Vou colocar um amarelo um pouco mais claro. Se você quiser fazer parecido aí, é só seguir como eu estou fazendo aqui. E perceba aí que já ficou um aspecto mais bacana. Agora eu vou trazer esse objeto que eu dupliquei aqui para o lado esquerdo. E para adicionar a textura granulada, você precisa primeiramente adicionar um efeito de degradê. Para isso você pode utilizar a ferramenta malha que eu expliquei aqui anteriormente, ou você pode vir direto aqui na ferramenta gradiente e dar 2 cliques nela, vir aqui no gradiente radial ou degradê radial e dar um clique nele e assim o degradê vai ser aplicado. Perceba que aqui tem um quadradinho e se eu clicar nesse quadradinho eu consigo aqui adicionar a sombra escura ou consigo adicionar mais luz branca, dependendo de onde eu colocar esse quadradinho. Agora que eu já coloquei aqui como eu queria, eu vou trocar essa cor preta para uma cor um pouco mais suave. Eu vou colocar aqui um cinza. Então aqui eu tenho a escala de cinzas e eu posso colocar esse aqui, por exemplo, e já posso fechar aqui essa caixinha. Agora eu vou clicar aqui na ferramenta seleção e vou selecionar esse objeto. Em seguida eu vou arrastar ele e colocar aqui exatamente em cima da parte da laranja. Agora eu vou selecionar aqui essa outra parte, vou clicar com o botão direito e vir aqui em organizar e trazer para frente. Beleza? É aqui nessa esfera que nós fizemos com o efeito de degradê que vai ser aplicado o efeito de textura granulada. Eu vou ajeitar aqui porque aqui embaixo ainda está aparecendo um pouquinho da laranja de baixo. Então aqui com as setas do teclado eu consigo ajustar para ficar dessa forma. Agora eu vou selecionar esse círculo que está com o degradê e para aplicar o efeito de granulado é bem simples. Você vai vir aqui em efeito, clicar aqui em textura e vai selecionar a opção granulado que fica aqui embaixo. Em seguida vai abrir aqui uma caixinha de opções para que você possa adicionar o granulado. Ele vai vir aqui predefinido com esse granulado normal. Você consegue ver aqui do lado clicando, mas tem outras opções aqui. Eu vou colocar nesse pontilhado, que é o que eu costumo usar para fazer aqui os efeitos granulados. Aqui eu posso mudar a intensidade. Perceba que se eu colocar aqui para o lado esquerdo, ele vai ficando aqui um pouco menor nas bordas e se eu colocar aqui para o lado direito, ele vai ficar um pouco maior. Eu vou deixar dessa forma porque eu gosto de manter aqui um certo granulado aqui no meio também. Mas se você quiser tirar esse granulado é só você movimentar a intensidade. Você também pode mexer no contraste que fica aqui embaixo, mas eu vou deixar como está em 50 mesmo. E o mais importante é que aqui nas bordas fique com esse pontilhado mais escuro. Depois que estiver tudo pronto é só clicar em OK e perceba que o efeito ele já foi adicionado aqui ao círculo com degradê. Agora para aplicar esse efeito aqui na laranja, você vai vir aqui na aba opacidade e clicar aqui nessa seta onde está escrito normal. E aqui você vai ver as opções. Você pode colocar na opção de multiplicação, por exemplo, e aqui ficaria esse granulado mais escuro, mas você poderia ajustar aqui a opacidade, diminuindo um pouco, e também ficaria bacana.
Só que para esse exemplo aqui eu vou deixar em 100% e vou usar o efeito luz suave, para ficar dessa forma aqui, que para esse exemplo eu acho mais bacana. É claro que você pode explorar aí quando você estiver fazendo o seu efeito, mas aqui eu vou deixar assim e vou diminuir um pouco a intensidade, deixando aqui em 60%, aproximadamente. Agora eu vou dar um clique aqui do lado de fora, e esse aqui já está pronto. Perceba que ficou um aspecto bem legal. Eu posso selecionar tudo aqui e apertar o atalho Ctrl G para agrupar. E agora vou ensinar você a aplicar um efeito diferente aqui, no exemplo dessa folha, como vocês viram aqui do lado, fazendo um granulado que ao mesmo tempo tem essa textura linear, então fica um efeito bem bacana para você aplicar nas suas ilustrações. Então para fazer, nós iremos aqui na ilustração simples, vamos selecionar a folha, onde nós queremos aplicar o granulado e apertar o atalho Ctrl C e Ctrl V, como fizemos ali com a laranja. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, vir aqui no gradiente, dar 2 cliques, e nesse caso aqui vamos aplicar o gradiente linear. Já fiz aqui o gradiente linear e perceba que ele já foi aplicado. Se eu fechar aqui vocês vão ver melhor. Eu vou selecionar e vou trazer para cá. E aqui você vai deixar o lado escuro sempre aonde você quer que o granulado seja feito. Então o lado escuro está aqui no lado direito da imagem. Eu posso vir aqui novamente no gradiente para ajustar algumas coisas. Aqui eu posso arrastar primeiramente esse quadradinho para o meio, ou aqui próximo ao meio, como nesse caso. Vou deixar aqui mais ou menos, e como as cores já estão pré-definidas, porque eu usei no efeito anterior, eu nem preciso trocar. Então vou fechar aqui essa caixinha, vou vir aqui na ferramenta seleção, mas antes de colocar isso aqui em cima da folha, eu vou trazer esse objeto aqui do meio para frente. Para isso é só clicar com o botão direito, vir aqui em organizar e trazer para frente. Fazendo isso, eu vou colocar agora sim essa forma aqui por cima da folha e vou ajeitar aqui com a seta do teclado até ficar certinho. Bom, agora eu vou aplicar o efeito aqui, selecionando essa forma e fazendo a mesma coisa, vindo em efeito, vindo aqui em textura e clicando em granulado. Aqui ele vai aplicar o efeito que eu havia selecionado anteriormente, mas agora eu vou trocar aqui para vocês verem que dá para colocar efeitos diferentes. Eu vou vir aqui onde está pontilhado e aqui eu vou colocar nesse horizontal e perceba que ele vai fazer esse granulado para o lado aqui, na horizontal. Em seguida eu posso clicar aqui em OK e perceba que o efeito foi adicionado aqui em cima da folha. Em seguida, com esse objeto selecionado, eu vou vir aqui em opacidade e vir aqui nos modos de mesclagem e mudar aqui. Vou colocar esse em multiplicar. E perceba aí que ficou bem bacana. E agora eu posso mexer aqui na opacidade. Vou colocar aqui um pouco menos. Vou colocar esse em 50%. E olha que bacana que fica esse efeito. Então você pode utilizar esses efeitos aí para incrementar as suas ilustrações. E no caso de ficar um serrilhado, como vocês podem ver aqui nessa laranja, que fica um serrilhado aqui mais escuro em volta, é bem simples de resolver isso. É só você selecionar o objeto que você aplicou o granulado. Aqui no caso eu vou ter que desagrupar, clicando com o botão direito e vindo aqui em desagrupar, porque eu havia agrupado esse objeto. Vou selecionar somente a parte do granulado. E aqui na extremidade, com a tecla Shift pressionada, eu vou diminuir um pouco. É só para retirar aquele serrilhado mais escuro. E perceba aí que ficou bem bacana. Se eu afastar aqui, vocês conseguem ver que já não tem mais aquele serrilhado. Se ficasse aqui na folha também, nesse caso não ficou, era só diminuir um pouco, que ele vai retirar o serrilhado dos lados, beleza? Então esse efeito aí serve para ser aplicado nas mais diversas ilustrações e vocês podem usar aí para incrementar ainda mais os seus trabalhos aqui no Illustrator, beleza? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para você receber mais vídeos como esse. Eu estou deixando aqui na descrição algumas sugestões que podem ser do seu interesse, então terminando aqui, dá uma conferida lá. Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Valeu!